Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e hoje eu vim falar um pouquinho sobre Um Crime Adormecido, uma obra bem interessante de Agatha Christie e, primeiramente, eu gostaria de dizer que eu desvendei o assassinato muito antes de eles responderem, colocarem escancarado na nossa cara o criminoso ou criminosa. Então, só deixo esse disclaimer aqui e a gente vai conversar sobre isso depois que eu contar o mínimo enredo desse livro. Bom, um crime adormecido, um assassinato adormecido, é um livro da Agatha Christie protagonizado por Miss Jane Marple. Então a gente tem aqui um livro queridinho, aconchegante, porque a Miss Marple é uma senhora toda galera, toda do bem. Bom, basicamente esse livro ele é uma daquelas histórias que a gente vai tentar desvendar um crime que aconteceu no passado. Tal qual os Cinco Porquinhos, talvez. Bom, basicamente a gente vai ter uma personagem principal, que é a Gwenda. Gwenda Reed, eu acho. Basicamente, Gwenda Reed. Bom, basicamente essa mulher, ela é neozelandesa e ela mudou-se para Inglaterra para morar com seu marido depois que eles casaram. E eles vão viver agora na Inglaterra. Ela mora em uma região um pouco mais costeira e ela vive muito bem, obrigado. E aí ela basicamente compra uma casa e aí ela entra nessa casa e ela tem muitíssimos déjà vus, apesar de não usar essa palavra ao longo do livro. Então ela tem flashes, ela tem episódios em que ela rememora aqueles ambientes. Então, por exemplo, ela tá num quarto e ela pensa, nossa, esse quarto combinaria muito com um papel de parede que era muito específico. Que era, por exemplo, com umas florzinhas, tinha um padrão muito específico que ela pensa na cabeça, poxa, eu acho que ia ficar legal nesse quarto. E aí, conforme o tempo passa, ela vai fazer vai fazer umas reformas na casa e ela descobre que por baixo da tinta da parede tinha esse papel de parede com essas florzinhas. Então ela primeiro acha que ela é mediúnica e aí, basicamente, em algum momento ela se cruza com o marido dela e com a Miss Marple. E a Miss Marple fala pra ela, olha, minha querida, você não é mediúnica, você não tá ficando doida. Basicamente, o que acontece é que você já deve ter morado nessa casa, ou já deve ter pelo menos estado nessa casa. E ela fala, não, eu cresci sempre na Nova Zelândia, eu não morei aqui. E a Miss Marple fala, não, é possível que sim, tudo mais. E aí, basicamente, ela vai mandar uma carta para uma tia dela, e a tia dela fala que realmente houve um pequeno momento da vida dela que ela estava na Nova Zelândia, ela foi para a Índia, e ela foi para a Inglaterra, e ela voltou para a Nova Zelândia depois que o pai dela e a mãe dela tinham falecido. Então, basicamente, esse é o plot. Só que assim, ela vai tendo muitos flashes da época que ela morou nessa casa, e um deles, ela tem uma crise até de ansiedade, assim, uma crise de pânico no cinema, no cinema não, no teatro, quando dizem uma frase de uma peça que agora não lembro mais qual era, e que ela tem na memória essa frase, e ela lembra que ela viu uma mulher roxa, assim, como uma mulher que morreu enforcada, estrangulada, na casa onde ela morou e que, porventura, no momento, ela é dona e proprietária. E ela vai descobrindo ali por A mais B que essa mulher era, então, a sua madrasta, e ela vai investigando essa história até descobrir o que aconteceu com essa senhora. É uma trama muito bem escrita. E eu recomendo que vocês leiam, é um livro muito gostosinho. E é um livro que tem uma resolução, vou dizer que tranquila. Surpreende, mas é passível de ser adivinhado. Então eu acho que é um livro que vale a pena a leitura para ter essa experiência também. Bom,
Eu recomendo que você leia esse livro, porque a partir de agora eu vou comentar com spoilers sobre Um Crime Adormecido, de Agatha Christie. E se você não quer saber quem cometeu o crime, eu vejo você num próximo vídeo. Bom, para quem ficou, eu gostei muito que quem morreu, que quem matou a mulher foi o irmão dela. É interessantíssimo a gente ter esse evento, esse feito acontecendo. Porque, primeiramente, a gente não espera que o irmão tenha matado a irmã. A gente raramente espera fratricídio ou parricídio nos livros, a menos que você, sei lá, esteja lendo Dostoiévski. Mas é uma explicação muito legal, assim, o fato do irmão ter matado. E muitos indícios são dados ao longo do livro de que ele provavelmente era o assassino. Eu acho que o maior deles para mim foi de fato as cartas, né? Porque basicamente ele recebe algumas cartas dessa irmã que aparentemente já morreu e eles comparam essas cartas com outras e assim, obviamente essas cartas eram falsas, isso não era dúvida para ninguém. E o legista fala que as cartas são verídicas. Isso faz a gente sacar de cara que esse cara tá mentindo, que ele, se não foi ele que matou, ele tá escondendo alguém. Outra coisa, eles levam a crer que o tempo todo o motivo foram os maridos, os homens da vida dessa mulher. Que fica um motivo tão batido que a gente sempre tende a escapar um pouco dele. Aqueles homens eram muito estranhos também. O fato da mulher que a gente acompanha, né, aquela funcionária também, ter morrido e a única pessoa com que ela se comunicou foi o irmão da vítima, também sugere pra gente que provavelmente ele estava envolvido com a morte dela. Enfim, acho que vale muito a pena vocês lerem esse livro. E eu não sei, eu gostei bastante dele. Não sei se eu já estava com alguns gatilhos mentais para dar a resolução, mas confesso para vocês que a partir ali dos 60% eu já tinha cravado com certeza que era o Dr. Kennedy, eu acho, o vilão. E eu fiquei pensando, eu tinha dois sentimentos que nunca antes tinham acontecido comigo lendo Agatha Christie, que era assim, poxa, se não for ele, vai ser do caralho, porque ela deve, tipo assim, quem mais poderia ser? Porque na minha cabeça não poderia ser ele. E depois o outro pensamento cara, se for ele, eu acertei com muita antecedência. E então, enfim, gostei bastante. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, já deixa o seu like, se inscreva no canal, comente aí algum outro livro de Agatha Christie que você acha que eu deva ler, que eu vou adicionando na minha wishlist eterna. Tchau, tchau.